Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Fernando Pessoa, um dos principais autores e poetas do modernismo em Portugal. Foi ele que deu origem ao modernismo em Portugal no início do século XX, com a publicação da revista Orfeu. Bom, gente, Fernando Pessoa, ele nasceu no ano de 1888 e faleceu no ano de 1935 em Lisboa, Portugal. Faleceu muito cedo, teve uma vida um pouco trágica, porque ele perdeu o pai muito jovem, ele perdeu o irmão muito jovem, e por conta disso ele vive uma vida muito sozinho, uma vida boêmia, certo? Mas apesar disso, ele colocava essas emoções, tudo que ele sentia, a visão de mundo dele dentro da poesia. Por isso que ele se tornou esse grande poeta que nós conhecemos hoje. Ele é muito cobrado nas provas de Enem, vestibulares, de tanto que se fala em Fernando Pessoa, muitas pessoas podem pensar que ele é um autor brasileiro, porém ele é um autor português, certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre ele, como ele é conhecido. O Fernando Pessoa, ele é conhecido como o poeta dos heterônimos, o autor dos heterônimos. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que são heterônimos, certo? Então, como ele é conhecido como esse poeta dos heterônimos, ele vai escrever uma obra vastíssima, também que muitas delas só vão ser conhecidas após a sua morte, né, póstumamente. Então, a gente não vai estudar só um autor específico, a gente vai estudar várias personalidades e vários poetas. Porque Fernando Pessoa, como eu falei anteriormente, ele era conhecido como o poeta dos heterônimos. E heterônimos não é só uma nova pessoa, mas sim uma nova vida. Ele criou vidas novas para esses escritores que estavam ali na sua mente, né? Novos poetas com novas visões, com uma nova biografia, certo? Que daqui a pouco eu vou comentar mais um pouquinho sobre cada heterônimo de Fernando Pessoa, que no caso os mais famosos são Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. Antes da gente começar a falar dos 3 heterônimos de Fernando Pessoa, vamos falar do próprio Fernando Pessoa, a obra dele, a obra ortônima. Então, se eu falei de heterônimo, que é uma nova vida, uma nova personalidade, a pessoa tem uma profissão, ele cria uma pessoa, um autor que tem uma profissão, que tem uma família, que tem uma formação. Já o ortônimo é ele mesmo, é o próprio Fernando Pessoa, é a sua visão de mundo, é como ele vê o mundo, é como ele coloca as suas emoções, certo? Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a poesia ortônima, que é a poesia do próprio Fernando Pessoa. E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre os 3 heterônimos dele, que é o Ricardo Reis, Álvaro de Campos e o Alberto Caeiro, ok? O Fernando Pessoa, a obra dele, ele mesmo, né? A obra ortônima. Então, ortônimo significa eu vou falar das minhas próprias emoções, do meu eu lírico. Os estudiosos dividem em 2 partes. A primeira parte é a poesia épica lírica e a segunda parte é a poesia lírica. A poesia épica lírica, o Fernando Pessoa, ele escreveu alguns poemas com algumas características. Que características são essas? Na poesia épica lírica, eu vou juntar 2 tendências, que é o gênero épico e o gênero lírico. A questão da épica, né? Nós sabemos que quando se fala em épica, se fala em grandes heróis, grandes feitos, né? Quando a gente pode até se basear um pouquinho nos Lusíadas, certo? Do Luís Vaz de Camões. Então, a épica vai falar um pouquinho sobre grandes heróis, sobre grandes feitos. E a lírica são as emoções, a essência disso, né? As emoções que isso é colocado dentro dos poemas. E ele fez, enquanto Fernando Pessoa ele mesmo, ele fez um livro, ele criou um livro chamado Mensagem, que esse livro, claro, só foi descoberto vários poemas que ele fez dentro do livro, só foi descoberto depois da sua morte, né, póstumamente. E falando um pouquinho das características dessa parte de Fernando Pessoa, quando ele escreveu esse livro Mensagem, que era dividido nas tendências épica e lírica,
Ele abordava muito, como eu falei, a questão de feitos de grandes heróis. Ele abordava características relacionadas à poesia clássica, né, a questão da mitologia, falando de deuses, falando do próprio Dom Sebastião, algumas coisas de Portugal. E eu vou ler aqui um pedacinho de um poema dele, chamado Mar Português, que é eu parafraseei no início do vídeo, um pedacinho do poema. Esse mar português que ele aborda, certo? Vamos lá. Mar português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzamos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram sem casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador? Quem quer passar além da dor? Deus ao mar, o perigo, o abismo, o deu, mas nele é quem se espelhou o céu. Então ele vai abordar algumas coisas relacionadas à importância que o mar tem, né, a expansão marítima que é tão famosa em Portugal. E ele vai falar um pouquinho sobre essas batalhas que eles vivenciavam, a questão das conquistas. Ele vai dizer que vale a pena realmente, apesar de todos os obstáculos, certo? Então ele coloca essa questão da importância do mar, ele fala do povo português, certo? Então, a poesia épica lírica de Fernando Pessoa aborda essa questão. Outro tópico da poesia lírica do próprio Fernando Pessoa é a segunda parte, em que ele está mais mais maduro, a sua poesia está mais madura. É a parte em que ele vai... As características é a questão da metalinguagem, quando ele fala do próprio fazer poético, quando ele vai fazer reflexões realmente sobre a vida, sobre a morte, certo? Então, uma das principais características dessa poesia lírica, dessa segunda parte que ele está mais maduro, é falar do próprio fazer poético. E ele tem uma poesia muito famosa, que eu acho que vocês já leram em algum lugar, que é Autopsicografia. Autopsicografia. E o que quer dizer isso? O que quer dizer o título desse poema? Auto, né? Ele mesmo falar de si próprio, do próprio lírico. Psico, quer dizer, está falando sobre a mente, sobre a essência. E grafia, né? A própria escrita, o próprio fazer poético, certo? É como se fosse o registro da própria alma do poeta. Eu vou ler um pouquinho para vocês. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não só as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama coração. Muito legal, né, gente? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os heterônimos de Fernando Pessoa, que é o Álvaro de Campos, o Alberto Caeiro e o Ricardo Reis. Então, só relembrando, ortônimo é a poesia que o próprio Fernando Pessoa fez, né, enquanto poeta. Pseudônimo é algo que é criado, que é falso, quando você não quer colocar o seu nome, quando você não quer mostrar sua identidade, você coloca o nome de uma outra pessoa. Você finge que é uma outra pessoa, você coloca só o nome. Os poetas árcades faziam muito isso na época do arcadismo, lá no século XIX, para não se identificarem como sendo da conjuração mineira, né? Vou começar um pouquinho falando do Alberto Caeiro. Gente, o Alberto Caeiro é como se fosse assim, um alter ego do Fernando Pessoa. Ele criou o Alberto Caeiro, né? E ele é uma pessoa totalmente simples, uma pessoa que não estudou, né? Imagine você ter a oportunidade de ser uma outra pessoa, pensar de uma outra forma, sem pensar em como é a sua vida. Tipo, você pensando, imagine se você pensasse como a outra pessoa, não seria tão legal? E foi isso que o Fernando Pessoa fez, né? Ao criar os seus heterônimos.
E o Alberto Caeiro, como era esse alter ego dele, ele era um cara simples, um cara que não estudou muito. Ele gostava muito de viver através de contato com a natureza. O Alberto Caeiro, ele, por ser simples e por ser da natureza e tudo, ele meio que ele era ateu, meio que ele não acreditava em Deus. No sentido de, ele dizia que ele só acreditava naquilo que ele visse, naquilo que ele pegasse. Então ele era muito do tato, do visual, certo? E a poesia dele era muito simples, uma linguagem bem coloquial, uma linguagem voltada para falar de coisas da natureza. O Alberto Caeiro também tinha uma coisa de pensar sobre a vida, algumas características filosóficas, certo? De pensar em viver a simplicidade, mas falando um pouquinho da vida, falando um pouquinho da morte. Tinha aquela história também de estar sempre voltado para a questão da natureza, ok? Já o Álvaro de Campos, né? Ele, digamos que ele era o mais importante dos três heterônimos. O Álvaro de Campos, ele era um engenheiro, mas que nunca exerceu a profissão de engenharia. A profissão dele era ser poeta. E ele é aquele cara bem moderno, que estava muito engajado com as coisas da modernidade. Né? Que a gente está falando de modernismo, a gente está falando de rupturas e de coisas novas. E o Álvaro de Campos, ele estava observando muito como era essa questão da modernidade. Então, como ele observava, ele meio que tinha uma certa criticidade com relação a isso, certo? Ele era aquele cara mais mórbido, mais melancólico, a poesia dele era bem cheia de verossimilhança, cheia de neossimbolismo. O que é neossimbolismo? Voltando às características do simbolismo, daquela escola literária que tinha a questão do sonho, tinha aquela questão do vago, da morte. E a característica principal dele era essa questão do pessimismo, de falar de coisas tristes, né, de melancolia, e também de estar muito observando a modernidade, certo? Gente, e um dos principais poemas do Álvaro de Campos, que é muito conhecido, chama-se Tabacaria. E eu vou falar um pouquinho da primeira estrofe desse poema, que diz assim: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Muito legal, né? O Álvaro de Campos. E por último, e não menos importante, o Ricardo Reis. O Ricardo Reis, ele era um clássico, ele era aquele homem culto, ele era formado em medicina, né, médico, e a poesia vai entrelaçar muito com que a pessoa do próprio Ricardo Reis. As características da poesia do Ricardo Reis. Clássica, né, claro, com tons de modernidade, mas ele vai puxar muito para o lado do parnasianismo também, de algumas características. E algumas coisas interessantes da poesia de Ricardo Reis, como ele era clássico, ele era muito voltado para a cultura greco-latina. Então tinha alguns elementos da língua latina, algumas expressões como carpe diem, que é aproveite o dia. Ele fala muito sobre mitologia, fala muito sobre deuses. E a linguagem é um pouco também... essa questão da modernidade que ele traz é uma linguagem coloquial. Só que o formato do texto ele é um pouco mais clássico com relação a isso, certo? Eu vou ler um pouquinho para vocês uma estrofe de um poema do Ricardo Reis. Diz assim: mais serenamente, em mito Olimpo, no teu coração os deuses são deuses, porque não se pensam. Então, gente, só recapitulando, nós estudamos algumas características de Fernando Pessoa, a sua poesia ortônima, que é falando dele mesmo, com as suas emoções, com a sua metalinguagem, com o seu próprio fazer poético, a sua poesia épica e lírica, a publicação de sua revista Orfeu. Falamos dos três heterônimos de Fernando Pessoa, que é o Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis. O Alberto Caeiro é muito simples, não estudou, a sua poesia fala muito de natureza, de pastoralismo.
O Álvaro de Campos, ele é mais melancólico, é mais triste, ele fala muito sobre como é estar vivendo nessa modernidade. E o Ricardo Reis, ele é mais clássico, ele é um médico, é aquela pessoa que fala muito sobre mitologia, sobre deuses, sobre a questão dos elementos da vida, né? E espero que vocês tenham gostado, tá certo? E só para finalizar, o Fernando Pessoa, ele diz assim, né? Tenho mais almas do que uma. É como se ele estivesse realmente querendo passar para outras pessoas outras personalidades, outras maneiras de ver o mundo, né? Imagine você sendo podendo ser uma outra pessoa, pensar de uma forma diferente, é como se você estivesse realmente se colocando no lugar de outra pessoa, certo? E ele fazia isso muito bem. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe, comentem. Um beijo e até a próxima aula.